Boa noite! Videozinho aqui, podcast na Praia de Putiri, noturno, PraiaCast, o quadro novo aqui do Instagram. Estamos aqui hoje com o Dr. Robinson Barreto, que é neurologista. Tudo Tá bom? morando já há alguns anos aqui em Aracruz. Sim. Se apaixonou aqui pela Praia de Putiri. E aí fiz um convite hoje às pressas aqui, a gente montou um estúdio à luz do poste, para bater um papozinho aqui sobre, super improvisado, para bater um papo aqui sobre praia, neurologia, que eu acho que não tem nada a ver, mas sempre tem, né? Sempre tem algo a acrescentar. Sempre né? tem um link, né? A cruz foi algo assim, meio inesperado pra gente, né? Na verdade, eu converso com a Marília, com a minha esposa, que a gente nunca nem tinha ouvido falar em Aracruz. Aqui no Espírito Santo a gente só conhecia Vitória e Vila Velha. Mas foi uma oportunidade de trabalho, de vir aqui. E as coisas foram fluindo, foram dando certo. E a gente veio, já estamos aqui 7 anos. E graças a Deus as coisas têm dado muito certo. Filhos, né? Já tem filhos, já são capixabas, já né? são capixaba. Já O que tem muita 2. gente conhece de praia, né, do Espírito Sim. Santo é Guarapari, né? É verdade. São as praias, às vezes, mais divulgadas, né? Isso. O litoral norte é maravilhoso, as águas são mais quentes, muitas das praias as águas são mais quentes e é pouco divulgado, né? Aracruz é um lugar assim que a gente que morou no Rio, né, que veio de lá, e gosta, tem a cultura de estar na praia. As praias de Aracruz são muito boas. Primeiro pelo fato de que são praias limpas, não são poluídas, né, como muitas aí que a gente conhece. E são praias que você tem um acesso fácil, você não encontra dificuldade para chegar na praia, para estacionar, para conseguir um lugar bacana para você se alimentar. Joia, segurança também em relação ao Rio, né? Eu acho que isso não tem nem... Sim, a segurança realmente é algo peculiar, né, daqui do Espírito Santo. Então a gente gosta muito. As praias são muito boas. Eu tenho percebido que você está surfando bastante. Você não acha que você está muito jovem para estar surfando? Eu já vi você surfando. Eu acho que antes do consultório, 5h30 da manhã, já trombei com você surfando. Sim, é importante surfar e trabalhar ao mesmo tempo? Eu acho assim que o melhor horário para fazer uma atividade física é pela manhã. Então, eu comecei a surfar já velho, né? Então, mas foi algo assim que eu comecei a fazer e que eu acabei gostando muito. Fora que é um contato com a natureza, né? Que isso traz um benefício muito grande. E você poder fazer uma atividade física antes de ir para o trabalho é algo também que poucos conseguem. Tem esse privilégio, né, na verdade. Na verdade, assim, muita gente tem aquele sentimento assim, eu vou trabalhar e aí quando eu estiver perto de aposentar, eu curto a vida. Eu aproveito a minha família. E eu vi ontem uma reportagem no jornal aqui local do estado dizendo que o Brasil é o segundo maior, tem o segundo maior índice de depressão da América Latina. E eu não tinha essa visão, né? Você que está no consultório de neurologia aí. Isso, né? Então, hoje o nosso país ele realmente tem um número muito crescente de casos, né? De ansiedade, depressão. Não só o Brasil, outros também, mas o Brasil tem sido um dos principais, né? E eu acredito que um dos motivos também tem essa relação com a qualidade de vida. As pessoas, principalmente nas capitais, têm uma qualidade de vida muitas vezes ruim, de ficar muito tempo no trânsito, que foi também um dos principais motivos da gente querer sair do Rio. Né? Você parar para pensar que você fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar para o trabalho. Isso aqui realmente a gente não tem não, graças a Deus. Te toma muito tempo de vida. Eu com o tempo fui parando para fazer conta, né? De quanto tempo você gasta dentro de um veículo, se deslocando para ir para o trabalho, até para uma atividade de lazer mesmo. Então você, estando em um lugar menor, às vezes proporciona uma qualidade de vida melhor. Então essas situações têm sido um dos motivos para que as pessoas
possam ter mais transtornos, né? Ligados à parte neurológica, psiquiátrica também, né? E você tem sentido um aumento no consultório de procura? Gente mais jovem, gente de mais idade? Esse exemplo que eu te falei, o cara que tá para aposentar, às vezes fala bem assim, vou aposentar e vou curtir a vida agora, e acaba descobrindo, tem um caso assim que você... Então, hoje eu vejo, apesar de não ser um consultório de psiquiatria, Sim. mas mesmo na neurologia a gente pega muitos casos, né, assim. E as pessoas têm muitas vezes essa visão de um planejamento de vida, de fazer coisas no futuro. Quando eu estiver aposentado, que aí geralmente é na casa ali dos 60, 70 anos, Isso. eu vou fazer alguns projetos, coisas que eu não fiz quando eu estava mais novo. E a gente esquece que muitas vezes a pessoa não consegue chegar nessa idade. Ou com a saúde que achou que... Com né, a às saúde vezes a pessoa que... se preocupa em juntar o dinheiro, né? Exatamente. Eu digo assim, que as pessoas têm que viver no máximo de equilíbrio possível. Sim. Não só pensar no futuro, né, mas também aproveitar o presente. Como eu já vi casos assim, como a gente estava conversando antes, né, de pessoas que fizeram um planejamento de vida e que se depararam com uma doença crônica. Né? E ali, quando acabou de se aposentar, descobriu que tem uma doença, e essa doença, querendo ou não, vai trazer um impacto, né, na qualidade de vida. Então, assim, a gente tem que tentar aproveitar ao máximo enquanto a gente pode. Há pouco tempo eu tive uma conversa com um amigo. Sim. E o pai, bem tradicional, né, em relação a trabalhar e deixar para curtir depois. Sim. E aí esse amigo se deparou com o contato do pai de uma reunião familiar de urgência, né? Chamar os filhos, tudo. E aí o pai chegou e disse, falei para vocês a vida toda para se preocupar em trabalhar, em juntar dinheiro, e depois se preocupar em viajar, depois se preocupar em curtir a praia. Agora eu tô velho, tô com dinheiro e eu não tenho disposição, nem tenho saúde para sair e fazer isso. Então vocês esquecem parte do que eu falei, né? Esquecem parte do que eu falei e se preocupa também em aproveitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Na verdade, assim, até se a gente for pegar, hoje o livro mais lido do mundo é a Bíblia, né? Sim. Então, mesmo aqueles que não são religiosos, eles vão em algum momento da vida chegar à conclusão que a Bíblia é um livro que tem muitos ensinamentos. Sim. E um deles é que a vida é como um sopro, né? A vida passa muito rápido. E que as pessoas têm um tempo de vida. Só que cada um tem um tempo diferente. Por mais que a gente faça um planejamento de vida, eu não sei se o que eu estou planejando vai um dia acontecer. É claro que a gente precisa disso, mas a gente precisa muito viver o presente com mais intensidade. E essa questão, igual você estava falando, você vai surfar de manhã? Eu penso assim, que a gente tem que tentar aproveitar ao máximo. Hoje, você tinha até me falado que você tem me visto mais na praia. Isso. De um tempo para cá, a gente tomou a decisão também de ficar mais na praia. Até hoje, o ar é diferente, né? A gente tá aqui agora, clima, não sei qual a temperatura, deve estar uns 25, 24 graus. Tá uma temperatura gostoso. agradável. Isso. E às vezes eu venho aqui à noite só para dormir aqui, para você ouvir o som do mar. E às vezes assim, eu não sei onde você fica aqui, mas onde eu fico, nem ar-condicionado tem. Né? Em casa a gente costuma ter. E a gente não sente falta, né? Não sente falta. Não sente. Aqui você fica assim, numa paz que te relaxa, entendeu? Você consegue até muitas vezes dormir melhor. Sim. Tanto que hoje você tem até aplicativos que ajudam no sono, com barulho de chuva. Isso, barulho tem do alguns mar. com barulho de mar. Isso, eu já vi. Então a gente tem esse privilégio, né? De estar o mar aqui mesmo. Então é algo muito bom. Isso aí. Pra saúde. Em relação às crianças, em relação à praia?
Aproveita, é uma pergunta quase que idiota, na verdade, né? Que as crianças gostam mais da praia do que a gente, né? Hoje eu vejo assim que os que mais aproveitam são as crianças. A gente às vezes vem, senta aqui na areia, fica aqui batendo papo, mas eles vão lá, mergulham, volta, tá brincando com os outros, Interagindo, né? interagindo também. A questão social é muito boa para as crianças também. E então assim, tem sido muito bom para eles. Esse ano que a gente viveu, né? Pandemia. 2021, 2020, a pandemia em si. Eu digo assim que foi um ano que mudou muito a cabeça das pessoas. Sim. Mas para as crianças, por incrível que pareça... Aí se eu te perguntar em relação ao consultório também, se você sentiu que, desculpa te interromper, se a presença dos pais mais em casa, como que foi essa situação, se teve reflexo para as crianças? Para as crianças em si, houve um prejuízo mais em relação à parte escolar. Isso é verdade. Então, o ensino remoto para uma criança é algo dificultoso. Principalmente mais nova, né? Assim, quanto mais nova é mais difícil. Novos. Então, você conseguir manter uma criança 3, 4 horas na frente de um computador tendo uma aula é algo difícil. Por mais que elas tenham uma realidade já, né, próxima com essa questão da informática, né, e tudo. Mas assim, por outro lado, aqueles que puderam estar vivendo em um lugar como uma praia, por exemplo, eles ficaram aqui, brincaram de uma maneira que nunca aconteceu na vida. Passaram praticamente um ano... Pé no chão. Exatamente. Isso aí. Saindo da frente do computador, do celular, correndo, jogando bola, brincando na chuva. Então, são situações que os nossos filhos conseguiram vivenciar, que até então eles nunca conseguiram viver. Não tinham tempo, na verdade, né? Não tinham tempo. Então a gente se envolve também com muitas coisas, né? Mas essa parte para eles foi uma parte boa, né? Mas a parte escolar que foi uma parte realmente... Teve um prejuízo. Que teve um prejuízo. O que aconteceu esse ano em relação às casas de praia foi uma procura medonha no meio de semana, de baixa temporada. E as pessoas procuravam, famílias procuravam casa... Famílias, às vezes, pai, mãe, filho e sogra procuravam casa grande, porque era a única casa disponível que tinha. Sim. E perguntava, tem internet para eu fazer um teletrabalho, para eu conseguir fazer? Porque eu não aguento mais. Eu moro aqui em Jardim da Penha, no apartamento, eu fico preso aqui. Eu preciso só num lugar para andar, na praia. A procura foi absurda. Eu achei até que teria bastante cancelamento, né, de aluguel. Mas não, quando começou 2020 ali, abril, maio, que é baixa temporada, né? Sim. Então normalmente tem procura mesmo baixa temporada de final de semana. Mas famílias vinham pra cá e alugavam casas às vezes de 5 quartos, uma família pequena, que queriam sair do prédio, sair dos centros urbanos para... A gente fazendo uma comparação, né, dos outros anos, como a gente sempre gostou de praia, então... Estar na praia é algo comum. A gente pôde perceber isso. Os anos anteriores à pandemia, às vezes a gente vinha pra cá, tinha meia dúzia de pessoas na praia. Na pandemia, por incrível que pareça, a praia estava muito mais cheia do que nos outros anos. Até porque as pessoas buscaram também lugares abertos, opções de lugares abertos, até para a questão de evitar a contaminação. E também para uma higiene mental, né? De também sair daquela questão dos centros urbanos, de uma capital igual a Vitória, por exemplo, né? Eu acredito também que isso influenciou muito na procura. Outra coisa que eu também vi em relação aos condomínios, antes as pessoas não davam muito valor, né, aos condomínios que eram mais afastados. Queriam estar morando perto do trabalho, apartamento, né? Isso. Comodidade, comodidade, exatamente. Mas com a pandemia, a procura aumentou significativamente. Nos condomínios que tem área de lazer, então a procura foi muito grande. Inclusive teve uma supervalorização dos imóveis, né? Sim. Principalmente esses imóveis que oferecem algum tipo de infraestrutura para lazer, né? Para lazer. E também, principalmente por aquelas pessoas que têm trabalho remoto.
As pessoas que viram que não tem mais necessidade de estar morando próximo do trabalho. Inclusive foi uma realidade até que mudou muito, né, nas empresas. Algumas voltaram parcialmente, né, aos trabalhos presenciais. Então foi algo que, né, mudou muito o jeito de pensar, né, das pessoas. Interessante. E me conta que não teve muita mulher procurando o consultório não, dizendo que estava querendo matar o marido porque estava em casa? Porque assim, eu não posso falar, mas um amigo meu, né, Sim. disse que a mulher estava querendo matar ele, porque não aguentava mais ficar em casa. Então. O que acontece? O que as mulheres reclamam muito é o seguinte: meu marido tem 6 meses que eu tô pedindo pra ele trocar a resistência do chuveiro. Sim. E aí o marido fala, mas de 6 em 6 meses eu não preciso ficar me lembrando, né? Deixa o negócio acontecer naturalmente. É verdade. O que acontece é o seguinte, né? Hoje, com essa questão da pandemia, muitas mulheres, né, não eram acostumadas de ter a presença do marido Sim. durante o dia todo. Sim. Em casa. Muitos trabalhavam, né, em presencial, e com essa questão do home office trouxe, né, os maridos de volta para dentro de casa. E isso criou também um certo atrito, né? E a mulher, ela também tem essa característica de querer, né, que a casa seja mais organizada, diferente um pouco às vezes do homem, né? Sim. Mas teve uma procura grande, sim. Aumentou lá o fluxo do consultório? Aumentou. O estresse, né, relacionado... porque aquela questão, a toalha molhada na cama é uma coisa cultural, né? Sim. E aí eu acho que a pandemia acabou afetando mesmo a paciência das mulheres, entendeu? Eu acho que foi uma coisa assim, tem alguma coisa assim, ou eticamente você não pode falar isso, que você pode prejudicar. Eticamente, algumas coisas a gente não pode falar, mas assim, se você for ver, no dia a dia do consultório, o número de mulheres com problemas em relação a transtornos de humor, em comparação de homens, é maior. A pandemia talvez tenha aumentado essa proporção, né? Então, eu acredito que até devem sair alguns estudos fazendo essas comparações. Na verdade, assim, né? Hoje, falando muito sério, as mulheres fazem um trabalho externo, sim, né? Com a pandemia, tiveram que acompanhar os filhos na escola, né? Sim. Teve muito vídeo de meme, né? O filho chegando pro pai perguntando, pai, como é que é isso aqui ao vivo lá na transmissão? O que é isso aqui? O pai tendo que fingir que não sabia, pesquisando, correndo rapidinho ali. Verdade. E aí as mães que acabaram, eu acho que fazendo esse papel, né? Então assim, eu acho que até questão matemática, né? Aumentar mesmo... porque assim, uma das coisas que a gente vê, né? Que eu pude perceber também nessa convivência com as famílias, foi que os pais, eles não têm um preparo didático para ensinar para o filho. Então, a escola tem um papel fundamental, que é do ensino, e em casa os pais dão aquele suporte, né, para a criança poder desenvolver melhor. Quando entrou a pandemia, a parte do ensino que cabe aos pais, ela aumentou muito. Então, assim, a maioria, como não tem esse preparo, né, a gente não tem um preparo para ensinar um filho como um professor que, exatamente. Né, na história do mundo, né, moderno, esse tipo de situação, né, exatamente. A gente não tem nem... Então, trouxe um transtorno muito grande. Mas, assim, agora que as coisas começaram a voltar um pouco mais à normalidade, né, que a gente tem visto uma melhora, mas foi um período muito difícil. Muito difícil mesmo. Você tem aí pra finalizar, porque senão eu converso muito. Sim. Dá uma dica aí pra gente em relação a o que você vê bastante, né, no consultório, como evitar a questão da depressão, né, sim, em relação sim. a o que dá pra fazer, do dia a dia mesmo, coisa prática. Prática, né? Bom, hoje, inclusive os pacientes que talvez vão estar assistindo, podem até confirmar isso. Dentro da medicina, o que é mais prático, o que dá mais resultado,
para a maioria das doenças é a atividade física. Então, quando você vai no médico e ele fala assim, você está com a pressão alta, você tem que fazer atividade física. Sua glicemia alterou, atividade física. Ansiedade, atividade física. Depressão. Então, assim, se você for parar para analisar, o que tem mais impacto na vida das pessoas é a atividade física. Porque a gente tem se acostumado cada vez mais a não fazer. Por quê? Muitas pessoas saem cedo, chegam tarde do trabalho. E o que eu falo para os pacientes é assim, eu sei que é difícil. Você muitas vezes acordar 6 horas da manhã, ir para o trabalho, chegar às 7 horas da noite em casa. Tem que arrumar a criança, arrumar Tem que arrumar, dar atenção, botar um tênis e sair para caminhar, sair para uma academia. A gente tem as nossas atividades. Sim. Então, a gente tem que criar maneiras de conseguir conciliar isso no nosso dia a dia. Alguns vão preferir fazer pela manhã, que eu acho inclusive que é o melhor momento para fazer. Outros vão preferir fazer depois do expediente de trabalho. Para essas pessoas, o que eu falo muitas vezes é, se você tem dificuldade, como a maioria, eu chego em casa, tomo um banho, como alguma coisa e desanimo de sair. Netflix, vai maratonar vai Netflix. ver uma série, vai ver alguma coisa, leva para o seu trabalho. Leva o tênis, leva uma bermuda, é algo que você vai sair dali e você consiga sair direto para fazer. Entendi. E depois você vai para casa. Legal. Porque aí você tem aquela consciência, tipo assim, como o pessoal diz, hoje está pago, né? Que você já fez o que você teria que fazer. Isso vai te ajudar e muito. Se você fizer algo com frequência, e também, assim, algo importante. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu já vi você no CrossFit. Sim, sim. Você é crossfiteiro também, né? Eu gosto. Vou te fazer, você falou da Bíblia, eu vou te fazer uma pergunta constrangedora. O CrossFit é religião? Porque todo mundo chega pra mim e fala, você tem que conhecer o CrossFit, você tem que ir no CrossFit, você tem que... Eu falei, gente, CrossFit é religião porque é serotonina, né, que libera de excesso. Sim. Porque já até me ensinaram desculpa. Sim. Falaram assim, se te insistirem, você fala, não, eu tô acima do peso. CrossFit é um exercício de impacto, então eu não posso fazer. Que lesiona, então não vou fazer. Porque na verdade, assim, o CrossFit é uma atividade muito dinâmica. Eu fui praticante de musculação por alguns anos. E o que mais me instigou a entrar no CrossFit foi quando eu iniciei as aulas e você vê que você não tem aquele condicionamento que você queria ter. Não que a musculação não te dê. Sim. Muitas vezes a falha é do praticante da musculação. Entendi. Que não está fazendo a parte aeróbica. Mas assim, é algo que as pessoas falam que é viciante, né? Porque você vai entrar numa disputa contra você mesmo. Você quer sempre melhorar. E como é algo dinâmico, que todo dia é uma coisa diferente, então você vai cada vez querendo fazer mais. Você vai fazendo 2 vezes a semana, 3, de segunda a sexta, sábado, até que vai chegando um período que se deixar você quer fazer domingo. Teve gente, eu vi na pandemia, academias fechando, Sim. com a placa assim, alugamos o material... Pra fazer em casa. Sim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, então realmente o negócio inclusive, eu comecei a fazer o CrossFit no box, né, normal. E quando veio a pandemia, que eu comecei a treinar em casa, até com o equipamento mesmo foi disponibilizado. Legal. Só que foi chegando uma hora que eu fui adquirindo os equipamentos e eu fui vendo que, assim, eu comprei tanta coisa que hoje... Vou fazer e hoje eu gosto de treinar em casa. Legal. O CrossFit tem a parte da interação, que é muito boa. Sim. Mas às vezes agenda corrida também, né? Agenda corrida, a comodidade de você ter ali na sua própria casa para fazer é muito bom. Então, assim, hoje, qual que é o meu pensamento, né? Eu quero continuar treinando em casa, mas também ter alguns dias para ir lá no box, treinar com a galera. Na igreja, quer dizer, no CrossFit. Né? Mas é muito bom se você fizer um dia. É um exercício de muito impacto. Você tá acima do peso. Eu tô acima do peso, exercício de muito impacto, então eu tenho medo de lesionar. Mas, para fechar essa questão do CrossFit,
as pessoas têm muito essa visão, né? De que o CrossFit lesiona muito. E realmente, se você fizer sem um acompanhamento e não tiver assim, a noção do seu limite, você tem um risco de lesionar, como em qualquer outro esporte. Sim. Tem estudos, inclusive, que mostram, por exemplo, o futebol, que é o que a gente, né, Que culturalmente joga, né? Lesiona muito mais que o CrossFit. Ó. Se a gente for pegar os estudos, nos Estados Unidos eles fazem muito porque o CrossFit teve início lá, né? Isso. A comparação do futebol com o CrossFit, o futebol tem o número de lesão muito mais alto. Então, assim, só que tem a questão do profissional para acompanhar, que tem que também ser um profissional qualificado, e da pessoa também respeitar os seus limites, né? Inclusive, eu acho que o pessoal chama de aula, né? Então tem sempre alguém lá, como se fosse um professor, um personal que seja, né? É diferente da academia que você chega lá, te passam as séries inicialmente, depois você chega lá pegando peso sozinho e... Então, a academia tem os professores, né, também, mas assim, como muitas vezes no CrossFit a quantidade de alunos é mais reduzida, eu vejo que é mais fácil para o professor estar monitorando. Atenção exatamente. Também. Então, assim, tem esse acompanhamento. As primeiras aulas, normalmente as pessoas fazem aulas experimentais. Ah, legal. Inclusive, quando eu fiz, foi até muito bom. Eu treinei separado de todo mundo. Legal. Eu até fiquei chateado na época. Porque eu achei assim, eu não me escolheram, faço musculação, por que eu não posso estar lá fazendo no meio de todo mundo? Mas foi um cuidado que depois eu fui entender que é algo necessário, importante. Entendi. E é muito bom para quem está querendo começar. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu já vi, eu acho que onde você faz o CrossFit tem uma lanchonete do lado. Sim. Então a gente vai lá no CrossFit, depois dá um pulinho pra... Você vai, faz uma aula... E depois dá um pulinho lá vai. Pra comer ou pra reabastecer. Cara, pra fazer o pós-treino. Obrigado aí pelo seu tempo. Valeu, por nada. Que isso. Espero que você continue curtindo aí as praias de Aracruz. E a gente tá sempre por aqui, assim que puder. Maravilha, então. Um abraço aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esperem por mais vídeos aí. Um abraço. Abraço.